Boa noite, pessoal. Começando mais uma live. Hoje o tema será esquizofrenia. Aguardando o pessoal entrar aí. Vamos pensando sobre esse tema, esquizofrenia. Já pensaram a respeito? Já discutiram com alguém? Entenderam sobre isso, que é esquizofrenia? Então vamos conversar um pouquinho. Vamos abordar a visão da medicina convencional, a terapia, seja terapia convencional, integrativa, que vai abordar a questão da espiritualidade junto. Eu vou explicar para vocês sobre isso. Então, aguardando o pessoal entrar e já vamos começar, tá bom? Antes de começar, eu vou falar um pouco sensorial do campo espiritual de cada indivíduo. E aqui no meu espaço, no Instituto Manas Psique, nós trabalhamos com técnicas que abordam isso através do círculo da vida, apometria, taquiosmetria e outras técnicas, como a constelação também, psicoterapias sistêmicas. Essa questão de transtornos comportamentais, que eu vou explicar sobre isso. Isso é transtorno, isso é um padrão da alma da pessoa, como é visto pela sociedade atual e como nós devemos enxergar o outro através de uma visão diferenciada, uma visão holística e integrativa. Porque eu vou falar para vocês sobre essa questão. A esquizofrenia, assim como outros transtornos mentais, são caracterizados como transtornos porque a medicina convencional, a humanidade que não vê o outro com amor, caracteriza o outro como uma doença, como um desequilíbrio. E não entende aquilo como padrão que vivencia aquela alma, não quer entender a fundo como vivencia, como visualiza a existência daquela alma naquele padrão. Vou explicar para vocês sobre isso hoje também. Guardando mais um pouquinho, já vamos iniciar. Se quiserem fazer perguntas, podem fazer. Mais uns 2 minutinhos já vamos iniciar. Então eu, Alisson, trabalho com emergência, sou médico, sou terapeuta. Na emergência aborda a questão da medicina convencional e em algumas questões, dependendo do campo que possa ser aberto durante o atendimento, se existir uma afinidade, uma necessidade de abrir o campo da integração, do campo espiritual, é aberto, depende de cada assistido, de cada cliente e paciente. Isso vai depender do contato, da conexão que tenha, da necessidade que deverá ser abordada, cada um no seu tempo, na sua forma de ser, respeitando o livre-arbítrio, a crença de cada um, a individualidade de cada um. Então vamos iniciar. Esquizofrenia é o tema de hoje. Vocês sabem o que é esquizofrenia? Como cada um visualiza, percebe a esquizofrenia. Vamos lá. A esquizofrenia, o que acontece na pessoa que tem essa característica? Na medicina convencional, na psiquiatria, é colocado como transtorno mental. E o que eu coloco? Como funciona isso? A pessoa ela tem uma dificuldade de estabelecer um raciocínio linear. Eu, Alisson, eu observo, tenho uma visão de como funciona de um pensamento que eu crio. Então, eu crio um pensamento partindo de um ponto inicial. Este raciocínio, este pensamento que eu vou criar e mentalizar, e verbalizar e vivenciar ali no meu cotidiano, no meu dia a dia, ele tem o início, meio e fim. Esta alma que vive a vida, que vive essa consciência, que é caracterizado pela medicina da Terra, pela medicina convencional como esquizofrênico, são pessoas que não têm o pensamento, não conseguem acompanhar de forma linear. Como que é isso? Começo, meio e fim. Então, quando eu estou falando, eu falo da minha personalidade, partindo do princípio da minha existência, fixando eu, Alisson, estou pensando uma coisa, questionando um assunto, elaborando um assunto que será trabalhado. E este assunto eu vou colocar através de várias visões que eu tenho de conhecimento, através do Alisson, através dos conhecimentos que eu já estudei, e vou colocando esse assunto no ambiente, com a pessoa que eu me relaciono, com as pessoas ao meu redor.
Isso é o pensamento linear, que geralmente as pessoas que são consideradas normais fazem. A pessoa que é classificada como uma pessoa com transtornos de esquizofrenia são pessoas que não conseguem estabelecer esse raciocínio linear, de começo, meio e fim, observando o ponto de fixação dela. Como funciona? Quando eu vou conversar com alguém, quando eu me dirijo a alguém para expressar um conhecimento, expressar uma fala, estabelecer um diálogo, eu coloco como ponto referencial o Alisson. Normalmente assim. A pessoa que tem a esquizofrenia, que é caracterizada como esquizofrênico, ela não consegue estabelecer esse ponto de visão, sendo ela o ponto central, o ponto de observação. Ela não fixa ela como ponto de observação. Então, quando ela começa a elaborar um pensamento, um raciocínio, para estabelecer um diálogo com outra pessoa, para estabelecer um conhecimento, transmitir um conhecimento, ela mistura o que é real e o que não é real. E essa mistura desse conhecimento faz com que ela se perda na identidade dela mesma. Ela não consegue se colocar como sendo ponto que diz a ideia, que cria essa ideia, que transmite essa ideia ao ambiente. Então ela se perde durante o raciocínio, durante a mentalização, durante a explanação do conhecimento da fala. Ela muitas das vezes ela mistura com o conhecimento, como se o conhecimento quem a dirigisse, como se uma personalidade estivesse presente, ou uma vivência, ou uma informação tivesse mais força que ela mesma naquele momento da fala, da explanação. E ele se perde no momento. Ele não consegue se identificar como sendo o autor, quem dirige aquela fala, quem dirige aquele raciocínio, aquela explanação. Isso é o que caracteriza uma pessoa com quadro de esquizofrenia. E por que as pessoas não conseguem entender? Porque as pessoas veem somente a forma física, o padrão considerado como normal. Para nós conseguirmos entender e captar a forma de um raciocínio de uma pessoa com essa característica de esquizofrenia, o que acontece? Nós devemos parar de rotular o outro da forma como padrão e observar o outro com respeito, com amor. É fácil? Não é fácil. Por quê? Porque você vai ter que deixar de ser, deixar de seguir padrões que você naturalmente segue, seguindo pensamentos lineares, para entender um pensamento que não é o pensamento convencional que você faz desde o seu nascimento. Então, quando você observa o outro, tenta entender a forma de raciocínio do outro que não é condizente com a sua forma de raciocínio, você está expressando uma forma chamada amor, que é dar atenção ao outro, observar o outro, tentando entender como ele é. Conseguimos fazer isso de forma fácil? Não, porque temos que nos desprender do que nós já carregamos como sendo correto. E não existe correto nem errado, nem certo. Existe a forma de você observar e respeitar o outro da forma que ele é. Então, a classificação colocada de forma convencional é: a pessoa tem perda de noção da realidade e dificuldade de estabelecer o que é real e não faz parte da realidade, da fantasia, que é real do imaginário, né? Então, a dificuldade de estabelecer pensamentos lineares, ancorar a ideia fixa dela mesma como sendo autora, criadora daquela ideia. E ela consegue delimitar onde ela está neste raciocínio, o que faz parte da explanação, da conversa que foi dita. Existem mais de um tipo de esquizofrenia. Existe a esquizofrenia simples, que é quando você tem um isolamento social, uma dispersão, que você não consegue conectar a referência de você com o ambiente em que você está. E existe uma indiferença em relação ao afeto, a emoção estabelecida entre os relacionamentos. Isso é o tipo de esquizofrenia simples. Tem esquizofrenia paranoide, em que existe a falta de emoção, com alucinações, sentimentos de perseguição, delírio. Essa é a esquizofrenia paranoide. Temos também a esquizofrenia hebefrênica, que ela está relacionada com pensamentos, raciocínios mais infantis, né, inadequados, que não têm coerência no raciocínio do pensamento. Não significa que as pessoas que são mais infantilizadas no relacionamento para conversar sejam pessoas que contenham esquizofrenia. São pessoas que têm uma imaturidade emotiva, mas não que sejam caracterizadas como esquizofrênicas. Uma das características, um dos tipos de esquizofrenia é a esquizofrenia hebefrênica, que caracteriza como esses comportamentos mais infantis.
Existe a catatônica, que é mais rara, em que a pessoa apresenta um quadro de apatia, em que essa pessoa pode estabelecer um quadro de paralisação que pode durar de minutos a horas. Existe a residual, né? A residual é uma esquizofrenia em que a pessoa, que é mais comum em pessoas que já possuem transtornos comportamentais mentais. É mais comum. Essas que são as residuais, que tem alterações de comportamentos, emoções, raciocínios, e essa é das residuais. E existe a indiferenciada, que é um pouco de cada uma dessas outras esquizofrenias que foi dito. Foi falado aqui. E como nós conseguimos, quais são as causas da esquizofrenia? Na medicina convencional, na psiquiatria, as causas da esquizofrenia estão relacionadas a vários fatores: hereditariedade, a fatores externos como ambiente, como uso de drogas nocivas, uso de tipos de alimentos podem causar isso também, traumas comportamentais, vivências do dia a dia. Aí eu vou mostrar uma outra questão, outro viés. A pessoa, para desenvolver, quando nós colocamos a forma da hereditariedade, que isso vem, que perpetua através do gene, do DNA familiar. Lembra quando eu falei sobre o DNA espiritual, que tudo parte da alma e não do corpo físico? E o padrão vibracional. Para você desenvolver isso, para você nascer com essa característica, com esse padrão de esquizofrenia que foi colocado no plano físico como esquizofrênico, como delimitação, caracterizando quem você é e não reconhecendo um padrão comportamental da sua alma e acolhendo e cuidando disso, para você entrar nessa sintonia significa que você já vibra nisso. Colocar que a causa comportamental é um trauma, é um alimento, é hereditariedade, não é isso. A causa não é relacionada somente a isso. A pessoa já tem uma predisposição a manifestar esse quadro de esquizofrenia. E quando a pessoa ela se depara com o processo de algum trauma, de alguma vivência que ela não suporta, por uma imaturidade desta alma em compreender o que está acontecendo, ela manifesta o que já existe presente na essência dessa alma antes do nascimento. Então, caracterizar como a causa de desenvolvimento, de início de uma esquizofrenia como sendo um trauma, como sendo um tipo de alimento, um tipo de droga nocivo, um tipo de hereditariedade que caracteriza o que vem no gene familiar, não. Isso parte do padrão vibracional desta alma. Já vinha carregando isso, estava guardado, estava quieto. Mas devido a um processo que ela não conseguiu suportar, como falei anteriormente, o esquizofrênico, a alma que caracteriza, que é caracterizada, que é colocada como um esquizofrênico, são almas que têm uma dificuldade de estabelecer um pensamento linear. Mas existe esquizofrenia, e sempre existiu isso na história da humanidade. Platão, quando ele falava de Sócrates, Sócrates não existiu. Sócrates era um personagem que Platão criou, porque ele tinha momentos que ele vivenciava isso, o próprio artista faz isso. Nós, quando estamos pensando nesse raciocínio, ela não consegue delimitar quem é ela naquele raciocínio, que não é ela. Ela mistura. Ela passa a perceber que algo que está fora pode ser ela, e ela dá mais atenção, mais energia, mais valor a isso que está fora dela. Quando nós fazemos acompanhamento, e eu já expliquei para vocês, a maioria dos transtornos comportamentais na psiquiatria, na verdade, são pessoas que têm uma maturidade, não têm maturidade, mas têm uma mediunidade exacerbada, mas não têm maturidade para isso. E o que acontece com a sociedade? A sociedade cria
locais para colocar essas pessoas, que são as clínicas psiquiátricas, que antigamente eram os manicômios, né? Porque não conseguem observar aquilo ali com amor. Aquela alma com amor e respeitar a individualidade de cada um. Por quê? Para você compreender e cuidar de uma pessoa que está por um processo de transtorno mental, que na verdade é um processo de transtorno da própria alma, que muitas das vezes é uma dificuldade em reconhecer a sua essência de quem você é e conseguir estabelecer isso durante a sociedade, o que acontece com essas pessoas? Elas preferem isolar o outro do que ter que entender aquilo. Porque quando você começa a entender o outro e vivenciar a dor, o sofrimento, a angústia do outro, isso vai se repercutir dentro de você. E se você não está preparado para entender aquilo, você vai despertar dentro de você pensamentos semelhantes e muitas das vezes você pode ter um processo de esquizofrenia e desperta em você. Então, por isso que cuidar de transtornos de personalidade, transtornos mentais, doenças psiquiátricas, enfermidades psiquiátricas, a pessoa tem que ter maturidade e discernimento dela mesma. Por isso que é importante a terapia nas pessoas que tratam de outras pessoas, porque elas têm que ter a diferenciação, o reconhecimento de quem elas são e de quem o outro é. E consegue delimitar até onde ela consegue ir. Então, o esquizofrênico, a alma que tem essa característica da esquizofrenia, o que acontece? Ela tem muita dificuldade de estabelecer um vínculo social com as pessoas, por quê? Porque ela também se cobra muito. E o que acontece? Ela, nessa questão da autocobrança, todos os pensamentos que ela tem, todas as visões que ela tem, que ela coloca como perseguitórios, que a perseguem, ela dá mais atenção a isso. Então tem que ser trabalhado nessa pessoa a consciência dela mesma, que ela é importante, que ela tem mais força, mais importância que esses pensamentos, que essas visões. Então são pessoas que têm um processo de mediunidade, muitas vezes por clarividência, por áudio, quando elas escutam ou quando elas veem, que é colocado como delírios e alucinações. Só que a maioria das pessoas profissionais não entendem isso porque eles não aceitam isso. Caminhamos para entendermos isto, mas quando a pessoa tem uma percepção que isso abrange o campo da alma, da espiritualidade, o que nós devemos fazer? Trabalhar essa questão da percepção dele. Por que ele se perde neste raciocínio do pensamento? Porque ele não tem maturidade mediúnica. Ele passa a caracterizar tudo como sendo parte da vida dele, o que não está presente no físico e o que está presente no campo astral. Então ele se perde, porque ele tem uma imaturidade e uma dificuldade de reconhecer ele como sendo mais importante, trabalhando essa questão do amor. Então reconhecer a importância, fazer esse trabalho de reconhecer quem ele é. Lógico, em uma vida não será fácil. A maioria das pessoas com processo de esquizofrenia não resolvem em uma vida, porque eles se prendem muito a isso, ao isolamento. As pessoas que têm essa característica da esquizofrenia, elas têm uma dificuldade de relacionamento porque elas vivem um egoísmo delas mesmas. Elas têm dificuldade de compartilhamento, de vivenciar o que é o outro. Então, quando o outro coloca um questionamento, uma nova observação sobre padrões, ela não aceita o que vem de fora, ela só quer ver a visão dela, porque ela tem uma imaturidade de entender, de relacionar com as outras pessoas, porque ela vive só aquele mundo dela. Então, nesta vivência que ela tem com o mundo dela, ela se perde, porque ela não consegue nem se reconhecer como sendo parte daquilo e a criadora disso. Ah, Alisson, mas isso interfere na questão familiar, interfere na questão profissional? Interfere. Por que isso interfere? Porque as pessoas sempre terão essa possibilidade de não conseguir abrir para o outro. E para você estabelecer um vínculo social, você tem que se permitir abrir, não esquecendo de quem você é. Por isso deve ser trabalhada essa questão do autoconhecimento, do poder de cada um. Dela se reconhecer como sendo ela, que ela tem a importância, mas que ela precisa do outro para um processo de aprendizado. E quando você se isola a ponto de não aceitar o que está externo e só vivenciar o que é seu, isso pode gerar um processo de esquizofrenia, que já vem dessa alma. Ah, então quer dizer que todos nós somos esquizofrênicos? Temos momentos de esquizofrenia quando viajamos nos nossos pensamentos, nas nossas angústias. Mas quando nós temos esse discernimento que aquilo é uma viagem, é um pensamento, é um sonho, não deixando de sermos nós o referencial deste sonho,
desta crença, isso não se torna uma esquizofrenia. É um momento normal de cada ser, de cada alma. Aí nós entramos nas questões das drogas nocivas. O que acontece? Existem 3 tipos de padrões de drogas. Existem as drogas depressoras do sistema nervoso central, as estimuladoras do sistema nervoso central e as perturbadoras. Então, quando a pessoa ela tem acesso a esse tipo de droga, que é muito comum, em que não precisa de receita médica, em que nós já sabemos disso, que as pessoas usam indiscriminadamente, e que você pode conseguir de qualquer forma, o que acontece? Essas pessoas elas podem promover, se esta alma já tem uma predisposição à esquizofrenia, ela desenvolve surtos de esquizofrenia e a personalidade dela passa a ficar alterada. Com o uso de drogas como cocaína, que é um estimulador, maconha, LSD, ayahuasca, o álcool e outros tipos de drogas, você vai mexer, vai atrapalhar o sistema nervoso central. E o que vai acontecer com a mente? A mente ela vai ter processos de alucinação, de delírios, de visões, que vai alterar todos os 5 sentidos. O que é um perturbador do sistema nervoso central? A maconha é um perturbador do sistema nervoso central. O que ela faz? Ela vai exacerbar um dos sentidos, em que a pessoa ela passa a observar, ela passa a sentir cheiro, ela passa a ter visões de cores que ela não percebia antes, ela passa a escutar sons que ela não percebia antes. Mas isso é novo? Não. Nós temos a audição, a visão, o olfato, a aguçação, tudo isso nós captamos do ambiente que nós estamos. Eles têm a forma ativa e passiva. E quando nós utilizamos esse tipo de droga, o que acontece? Ela vai exacerbar um dos sentidos. E você passa a observar luzes, cores, cheiros, ouvir coisas que você já sentia, já captava e não dava atenção. E quando você utiliza a droga, quando você começa a perceber coisas que você não percebia, você passa a ter raciocínios que muitas vezes saem de você. E as pessoas que têm tendência a desenvolver a personalidade de esquizofrenia, esquizofrênico, muitas das vezes ele vai e não volta mais. E é o que está acontecendo atualmente com o uso de drogas indiscriminadas, como a ayahuasca. Virou moda as pessoas utilizarem esse tipo de droga, sem o acompanhamento, e está tendo grande índice de adolescentes e de jovens com esquizofrenia. Foi a droga que ele desencadeou? Não. A droga só deu o gatilho. As pessoas já tinham esse processo, porque elas começam a ter revelações, lembranças de memórias da alma, que não condiz com a realidade delas, e elas passam a vivenciar personalidades dela que ela não tinha consciência, não tinha conhecimento. E elas se perdem nisso. Então está tendo um grande número de adolescentes, jovens procurando consultórios terapêuticos, psiquiátricos, por causa das drogas que estão desenvolvendo surtos de esquizofrenia. Esquizofrenia, pânico, ansiedade, aí vai. Mas por que está acontecendo isso? Vamos trabalhar, lembrem quando eu falei sobre os elementares? Tudo que existe na natureza, existe um elemental. Este elementar, ele tem um princípio. E este princípio ele vai ativar na pessoa aquilo que é necessário para ela entender sobre ela mesma. Então, quando eu utilizo uma cocaína, que é um estimulador do sistema nervoso central, o que ela vai fazer? Ela vai exacerbar. E ela tem uma energia desse elementar que vai ativar nesta pessoa algo que muitas das vezes ela não tem consciência do que ela carrega nesta alma. E se ela não tem maturidade para compreender aquilo, ela não ficará em equilíbrio. Ela pode desenvolver um estado de pânico, de ansiedade, ou até começar a manifestar o quadro de esquizofrenia, delírios, alucinações, sentimentos de perseguição, não consegue identificar quem ela é, os transtornos de personalidade, que na verdade são criaturas, são subpersonalidades que nós criamos, a nossa personalidade, que fazem parte de nós. Mas nós devemos ter o discernimento, a lucidez e a clareza de quem nós somos, para conseguirmos identificar o que somos nós e o que não é nós. É fácil? Não. Se nós formos pegar todos os psiquiatras e botarmos eles para usar droga, a maioria não volta ao normal. Por quê? Eu já falei para vocês, a maioria dos profissionais da área de saúde, seja médico, odontólogo, psicólogo, se fizessem terapia, a maioria não seriam profissionais da área de saúde, porque não tem maturidade emocional nem espiritual para lidar com o comportamento humano e da alma. Mas cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua
certeza do que pode fazer, até onde pode ir. Vivências negativas também são questões que podem influenciar nisto. Quando eu falei sobre traumas vivenciados pela pessoa, vivências negativas, por que isso interfere nesse quadro? Interfere porque essa pessoa que tem um quadro característico de esquizofrenia, ele tem uma imaturidade na questão do próprio amor, imaturidade espiritual, uma imaturidade emocional, consequentemente são almas, pessoas mais fragilizadas, que têm uma dificuldade de lidar com estresse, com traumas, não conseguem superar de forma fácil. E muitas das vezes, quando você passa por um processo de trauma que você não conseguiu compreender isso, seja nessa vida ou alguma memória da sua alma que você carrega como um trauma que você não conseguiu superar, isso é como se fosse um gatilho. Isso vai despertar em você questionamentos que você não conseguiu resolver. E se você carrega isso, seja nesta vida ou em outras vivências da sua alma, quando isso abre, isso não abre só com a consciência daquela memória que você tinha lá atrás, que vem carregando no seu campo emocional, no seu campo espiritual. Quando isso abre, quando essa crença abre, quando esse sentimento, essa emoção abre, lembra quando eu falei sobre as criaturas que nós trabalhamos no ciclo da vida? São sentimentos. Quando você cria um sentimento, seja raiva, amor, medo, trauma, rancor, angústia, este sentimento, que é um campo de vibração, ele atrai para você consciências que estejam neste mesmo campo de vibração. Consequentemente, se você não deu conta de lidar e ter maturidade para entender o que acontece com você, se você armazenou aquilo no inconsciente, porque você não tinha maturidade para resolver isso conscientemente, quando isso emerge através de um trauma que você vivenciou, através de uma droga que você utilizou, através de uma vivência negativa, o que vai acontecer? Essa experiência que você vivenciou, ela atrai de acordo com os padrões, ela vai atrair porque é um campo de energia. E este campo de energia, ele atrai outros campos que estejam na mesma sintonia. Consequentemente, no campo que está ao seu redor, seja nesta sala, seja no ambiente que você está, elas se agregam a essa consciência sua e você perde o controle do que está acontecendo. Surto, delírios, alucinações, você perde a consciência de quem é você. Então, as pessoas que acham barato legal utilizar maconha, cocaína, LSD, ayahuasca, sem o acompanhamento de uma pessoa que tenha maturidade emocional e espiritual, são pessoas que fatidicamente vão perder a consciência de muitas coisas que ela deve aprender. Consequentemente, vai desenvolver, vai abrir novos campos de consciência que ela deverá trabalhar isso em um consultório terapêutico. E muitas das vezes não resolve somente com a terapia. É necessário também o tratamento farmacológico. Então a esquizofrenia, ela resolve com a medicação? Resolve, mas deve se associar ao tratamento terapêutico também. Psicoterapia. São os dois. Quando nós fazíamos o trabalho no IPQ, que é o Instituto de Psiquiatria das Clínicas, os pacientes que eram abordados somente com a farmacologia não tinham um resultado satisfatório. Então deve se associar tanto o processo terapêutico através da psicologia, da terapia, quanto da parte farmacológica. E outra coisa, deve-se trabalhar o emocional da pessoa também. Muitas das vezes a pessoa não consegue entender através de uma terapia nem da medicação. Por isso que tem que entrar a questão do afeto, do amor, do respeito, do aconselhamento, do acolhimento dessa pessoa. Algumas pessoas conseguirão caminhar, levar a vida de forma mais tranquila, mais serena. Outras não. Outras deverão ficar a vida inteira com o processo de terapia comportamental e com o uso da medicação. Cada caso é um caso, porque isso não está pautado somente no que é visto no físico. Deve-se observar a questão da alma, porque essa alma carrega conhecimentos, vivências que não vêm só de uma vida. E quando nós limitamos somente ao que nós vemos fisicamente, nós estamos limitando o processo de cura e de ajuda daquele paciente, daquele indivíduo. Então, quando ele nos procura, é para promover o bem-estar dele, porque ele está em desespero, ele não tem maturidade para entender o que se passa com ele. E cabe a nós, que temos esse conhecimento, a ajudar na medida do possível. Então, qual que é a função do terapeuta? Qual que é a função do médico? Qual que é a função da mãe, do pai, desse assistido, desse cliente, desse paciente?
é abrir-se, desnudar e olhar com amor, respeitando que cada um tem um tempo. Aí lá, mas e os casos que a pessoa não consegue, tem que isolar? Que é o tratamento, não é compulsório, é involuntário, o tratamento que interna a pessoa sem ela ter essa liberdade. Agora, é justo nós internarmos uma pessoa em isolamento, sendo que esta alma nasceu com esse desequilíbrio, com essa inconstância, sem ela querer? Sem querermos entender ela? É fácil para a sociedade internar as pessoas em clínicas psiquiátricas, desrespeitando aquela alma que já nasceu com aquele processo de dor, de sofrimento, de angústia, de não conseguir se reconhecer como ser individual. E viver essa angústia das alucinações, dos sentimentos persecutórios, dos delírios, porque isso não vem de uma vida, vem de outra vida. Aí a sociedade atual, principalmente a sociedade capitalista, ocidental, que não reconhece ali como alma, mas como um físico, que tem um transtorno mental físico e não espiritual, isola ele por quê? Porque nós que estamos fora dos centros psiquiátricos somos normais. E aquele que está dentro do centro psiquiátrico não é normal. É justo você fazer isso com uma pessoa que já nasceu com esse distúrbio, com essa dificuldade, com essa imaturidade emocional e espiritual? É o que devemos pensar. Então, quando o paciente que tem um processo de esquizofrenia procura um profissional e esse profissional o rotula através do pensamento que ele tem. Então, o psiquiatra ele tem um padrão de uma pessoa esquizofrênica. Voltando aqui. Então, quando ele rotula o outro como esquizofrênico, o que ele está fazendo? Ele não está dando atenção ao outro. O psiquiatra está observando se o que ele está dizendo condiz com o aprendizado deste psiquiatra, para ele rotular aquilo como um paciente esquizofrênico, não como um ser, uma alma que tem uma vida ali, que tem uma vivência, que deve ser cuidada. Então ele já diagnostica, já passa a medicação e já alerta. Se não fizer efeito em alguns momentos, que essa pessoa pode entrar em um processo de esquizofrenia que pode ser agressivo, que pode ser invasivo, que pode causar algum dano à sociedade, aos familiares, é internado. Mas sem o consentimento desta alma. Por que sem o consentimento desta alma? Porque não respeitou. Porque essa alma já nasceu com essa condição. Então devemos reconhecer o outro não desta forma, como rótulos. Porque se nós formos rotular todas as pessoas na sociedade, ninguém é normal. Todos nós somos almas que temos um padrão de pensamento e raciocínio, porque carregamos consciências, vivências. E essas vivências, essas consciências, pensamentos, definem a nossa forma de ser. Então o Alisson é dessa forma, não por essa vida. Dessa forma, manifesta dessa forma, porque o Alisson já nasceu com conhecimentos que não são dessa vida. Não tem como o Alisson falar sobre isso na formação que eu tive nesta vida como Alisson, como médico. A medicina não me ensinou isso. A terapia convencional não. Qualificam o outro através dos rótulos, da formação, do que você carrega, do que você usa. Na verdade, são pessoas que têm um problema muito grande de autoestima, de amor próprio, e que precisam rotular ou se travestir de algo para ser reconhecido. Falta de amor próprio, falta de maturidade emocional e espiritual. Então, o Alisson está aqui presente para ser para os outros. Estou aqui apenas para comunicar a informação. E digo mais uma vez a vocês, tudo que o Alisson falar, vocês não devem acreditar, vocês devem filtrar. Por quê? Quem é mais importante? Você. Você é mais importante. E eu vejo você na mesma importância que eu me vejo. Se eu transmito a informação, para mim isso é importante. E essa informação ela deve ser utilizada no campo que você possa utilizar. Se faz sentido para você, utilize. Se não faz sentido, não utilize. Mas nada é por acaso.
todo o campo de informação em que nós acessamos, em que nós manifestamos, não vem do plano físico. Vem de uma biblioteca, de um arquivo, de um plano astral, que não é esse físico, mas só tem acesso quem tem maturidade para compreender isso e transmitir para a humanidade, como foi feito pelos grandes cientistas, filósofos e conhecedores da humanidade. Então, conhecimento que Aristóteles, Platão, Jung, Freud e outros mais passaram para a humanidade, Isaac Newton e aí vai, não foram conhecimentos que foram adquiridos da humanidade. Tanto que a maioria da humanidade não entende eles até hoje, porque são conhecimentos que vêm de uma biblioteca, de um acervo astral. E para fazer isso você tem que ter maturidade emocional e espiritual. E como que o Alisson compreende isso? Eu, quando atendo meu cliente, meu paciente no meu consultório, não olho só o corpo físico. Quando eu fiz medicina, eu não olhava só o físico. Eu olhava a essência que manifestava. Desde quando eu fazia faculdade, desde o internato, era observado isso. Meus colegas percebiam isso. Quando eu observo um paciente, eu não vejo só o que ele traz, dentro de uma emergência, dentro do consultório. Eu vejo que aquela alma tem um anseio, tem uma insegurança, por isso que ela tem uma doença física, e que deve mesmos e ao outro. Vamos perguntinha. A internação involuntária, usada para evitar que a pessoa morra, não é um ato de amor? Sim. Quando você faz essa internação, que não tem, por quê? Nós não temos o conhecimento para lidar sempre com todos os transtornos, todas as imaturidades que a alma carrega. Nós estamos aqui para aprender. Então, quando existe um tratamento, internamento involuntário, porque aquela família também tem uma dificuldade. E é um aprendizado, mas nós não podemos internar e esquecer. E deixar ali. É internar, mas acompanhar. Porque é muito comum internar e a família não vai fazer visita, não vai acompanhar esse processo. É o que mais acontece. Por isso que na década de 80 foi abolido os manicômios. Foram criadas as clínicas com uso diário para acompanhamento, para ter um convívio social, para ter um convívio familiar, para o processo de humanização. Porque antigamente os manicômios eles eram utilizados para despejar não pessoas, eram tratados como bichos, animais, que nem bichos animais devem ser tratados dessa forma. Então os manicômios eles foram criados para isso, como prisões em que se aprisionavam pessoas que eram consideradas como incuráveis, não eram vistos como humanos, porque se fossem vistos como humanos, como familiares, como irmãos, não se faria aquilo, porque as pessoas que fizeram isso com essas pessoas também eram pessoas que não tinham essa maturidade, esse conhecimento, essa vivência do amor. Por isso que foram criados isso, por isso que as pessoas faziam isso, internavam, por vários interesses. Todos nós já sabemos, políticos, financeiros, familiares, e aí vai. Então, como que deve ser o tratamento da esquizofrenia, ela deve ser feito através de criar um reconhecimento da fragilidade, da dificuldade do outro, em que possa promover no outro essa capacidade dele entender quem ele é e gerar um ponto gravitacional dessa consciência da própria personalidade dele, para que ele possa estabelecer um vínculo de raciocínio com as pessoas de forma linear, harmônica. E quais são os sintomas mais comuns que nós temos as pessoas que têm esse processo de esquizofrenia? Né? Essas almas que têm essa dificuldade no relacionamento com as pessoas. Então, elas têm uma dificuldade na expressão do afeto, elas têm uma perda do prazer da vida, da vivência da vida cotidiana. Vou falar algumas características, pessoal. À medida que eu for falando as características, não significa que vocês têm esquizofrenia, não, gente. Tudo tem que filtrar. É só observar.
Tiques faciais são características, você tem que ver um somatório. É uma média de 3 somatórios desses, mais outras características que devem ser avaliadas por um profissional da área. Tá? Dificuldade na compreensão e na fala para verbalizar, para estabelecer um raciocínio lógico. Então, quando a pessoa ela vai conversar com o outro, ela tem uma dificuldade de se expressar e manifestar aquele sentimento de forma harmônica em que a outra possa compreender, isso é uma das características. Mas só isso é uma característica? Não. Existem pessoas que têm problemas de ansiedade, de depressão, de traumas, que têm dificuldade na fonética, na fala. Isso pode prejudicar na forma de manifestar um sentimento, a fala, uma frase, um raciocínio que seja lógico. Deve-se observar vários fatores. Movimentos bruscos e descoordenados são características também, só que essas características não são características somente da esquizofrenia, mas tem na esquizofrenia também. Desorientação espacial, piscar dos olhos de forma mais frequente é comum. Esses são alguns dos sintomas, né? Sintomas comportamentais, nós temos agressividade, temos repetições de padrões, tendências suicidas, principalmente na fase aguda, na fase crônica, atividades solitárias como conversar e risos solitários. Aí a pessoa, mas eu faço isso. Todo mundo, olha gente, é normal nós conversarmos sozinhos. É normal nós rirmos sozinhos. Por que isso é normal? Porque nós temos pensamentos. No dia a dia nós pensamos em algo que aconteceu durante o dia, nós ficamos rindo disso também. Ficamos pensando em algo que aconteceu durante o dia, isso é normal. Mas quando isso se torna rotina, repetitiva, a ponto da pessoa deixar de vivenciar ela no dia a dia, com as pessoas e com o ambiente que ela vive, deve-se prestar atenção nisso também. Isso pode estar relacionado a um quadro de esquizofrenia que pode estar aparecendo aí. Então, pessoas que têm essa tendência de repetição, tiques, movimentar a cabeça, movimento com os braços, incoerentes, que não são coordenados, e que isso passa, todos esses sintomas, essas características, esses sinais que eu falei para vocês, que eu descrevi aqui, são características, sintomas, sinais que devem ser repetitivos. Eles não acontecem de uma forma ou outra, passam a ser recorrentes no dia a dia daquela pessoa, a ponto de prejudicar, estabelecer um vínculo social, uma relação social no dia a dia com as pessoas. Deve-se observar tudo isso. É um somatório, e observar dia após dia. Como lidar com adolescentes ao redor que não entendem, que a pessoa acha que o sobrinho ainda é pequeno? Deixa eu ver. Como lidar com adolescentes ao redor que não entendem, que a pessoa acha... Deixa eu tentar entender isso aqui. Vamos ver aqui, tem uma perguntinha aqui. Aqui da Tami. Alisson, como lidar com os adolescentes ao redor que não entendem que a pessoa travou no tempo achando que o seu sobrinho ainda é pequeno? Tami, exemplifique mais isso aqui, que eu estou tentando entender a sua pergunta. Tá? Então, como lidar com os adolescentes ao redor que não entendem que a pessoa travou no tempo achando que o seu sobrinho ainda é pequeno? Se você estiver falando também de uma pessoa que possa ter Alzheimer, alguém que tem dificuldade de entender o outro, pode ser por esse viés. Aí o adolescente, você pode explicar o adolescente, se for nessa questão da pessoa senil, que tem uma dificuldade de memória. É isso que você quis dizer, tá? Explica aqui para mim que eu exemplifico, posso dar uma explicação melhor sobre isso. Porque a sua pergunta ficou meio vaga, porque diz que os adolescentes ao redor não entendem que a pessoa travou no tempo achando que seu sobrinho ainda é pequeno. É muito comum nas pessoas que têm Alzheimer, ela vê outra pessoa e identifica outra, porque na memória dela, ela vê aquela... Ela está vendo Alzheimer. Isso é comum. Você quis dizer, se for sobre isso, é dessa forma. Você pode explicar, olha, geralmente as pessoas que têm Alzheimer, elas mantêm as memórias mais antigas. As memórias presentes, elas se perdem mais facilmente. Então elas começam a vivenciar no dia a dia com as pessoas memórias antigas e passam a comparar com as pessoas atuais como sendo as pessoas do passado dela. Isso é que acontece. Se for por essa questão, aí
É dessa forma mesmo. Elas têm dificuldade, porque elas perdem a memória atual. Tá? Deixa eu só subir aqui para ver se respondeu. Minha mãe acha que os sobrinhos ainda são pequenos. É, esquizofrenia. Ah, da esquizofrenia, não. Aí tem que ver, essa questão não é do Alzheimer. Se a sua mãe tem esquizofrenia, aí são pensamentos, sentimentos, visões que ela possa ter que não condizem com aquela realidade. Porque o que acontece na esquizofrenia? Que ele não vê só o mundo físico. Ele mistura o mundo físico com memórias da alma e coisas que estão no outro campo, sensorial. As pessoas que têm esquizofrenia, assim como a maioria das doenças psiquiátricas, são médios naturais. Só que são médios imaturos, que eles não têm capacidade de diferenciar o que é ele, o que faz parte dele, o que faz parte deste campo físico da vida dele, e o que faz parte do campo sensorial que está no plano astral ou na memória dessa alma. A esquizofrenia faz isso, a pessoa passa, vê uma pessoa ali, mas não reconhece ela como sendo parte desse campo físico. E ela nomeia, dá nomes a essa pessoa, porque ele vê aquela pessoa como algo da memória dela, comparando com algo que ela já vivenciou, que está em um outro campo. Isso acontece na esquizofrenia. Se for por esse lado da esquizofrenia, é dessa forma. O que eu falei anteriormente foi sobre Alzheimer. Ela perde as memórias recentes e ela vai vivenciando só as memórias do passado, mais antigas. Aí a Tami também falou, na memória da minha mãe que tem esquizofrenia, ela acha que os sobrinhos ainda são pequenos. Tá. Aí o que acontece? Ela tem a memória antiga. Não é característica da esquizofrenia isso. Seria bom observar se não existe algum processo também de Alzheimer na sua mãe. Levar um neurologista para fazer essa avaliação também. Às vezes pode ter Alzheimer também. Muitas das vezes tem que avaliar precisamente o diagnóstico. Se às vezes é uma esquizofrenia, se às vezes não pode ser alguma outra alteração. Por isso que é importante exames físicos, tomografia, ressonância, eletroencefalograma, avaliação psicológica para ver se isso é comportamental, se isso pode ser esquizofrenia, se isso pode ser Alzheimer. Mas de qualquer forma, no campo espiritual, tanto Alzheimer quanto a esquizofrenia são fugas da própria realidade. A pessoa que tem Alzheimer, vamos entrar só um pouquinho no Alzheimer. A pessoa que tem Alzheimer, ela não aceita a vivência de quem ela é e ela tem uma dificuldade muito grande de mudança. As pessoas que desenvolvem Alzheimer na idade senil são pessoas que durante a vida ativa eram pessoas extremamente difíceis, que não aceitavam mudanças, que só poderiam ser da forma delas. Pessoas autoritárias que têm dificuldade do novo, de mudanças, de abrir para o novo, de aceitar a opinião de fora. São características da alma dessa pessoa. Da mesma forma, o esquizofrênico, ele tem dificuldade de se relacionar com o que está fora. Não é como o Alzheimer, ele tem dificuldade, ele vive só o mundo dele. No Alzheimer, ele vive, ele sabe quem ele é antes de desenvolver o Alzheimer, mas ele não aceita coisas que não sejam o que ele aceita para ele. Ele não aceita o que vem de fora, só pode ser o que ele pensa que deve ser. Na esquizofrenia, ele vivencia aquele mundo, seja o mundo real ou ilusório. E ele tem uma dificuldade de ver o que acontece fora, de vivenciar o que está fora. E quando ele tem a dificuldade de vivenciar o que está fora, o que acontece? Ele tenta manter padrões para se colocar como sendo normal. O esquizofrênico faz isso. E quando ele quer seguir um padrão que a própria sociedade coloca e para ele fica difícil, o que acontece? Ele não se identifica, porque nesse processo de querer ser reconhecido pela sociedade, ele quer seguir um padrão para ser reconhecido pela sociedade. Quando ele vê que tem dificuldade de reconhecimento, de integração na sociedade, ele se automutila. Então é muito comum as pessoas que têm esquizofrenia, elas se cutucar, machucar na ferida, se cortar, quando está no processo de agressividade, casos mais graves. Porque são momentos que ele tem que identificar para a sociedade que ele não está se reconhecendo. O processo de automutilação é o processo de não reconhecimento dele mesmo, que é o que acontece nesses casos. Ele tenta se adequar ao que está naquele ambiente e no que está na visão dele, do campo sensorial dele, que muitas das vezes não é o campo sensorial da realidade física. E quando ele não se adequa, quando ele vê que aquilo não condiz com o que ele esperava, ele se automutila, porque ele não se aceita como não fazendo parte daquela consciência que ele criou. Aí existe o processo de automutilação, bater a cabeça na parede, se cortar, fazer ferida no próprio corpo. Então essas pessoas devem se observar sobre isso. É muito comum na esquizofrenia. Tá?
Temos mais perguntinha? O tempo está acabando. Vamos ver aqui. Não, aqui, deixa eu observar aqui. Então, lá. No tratamento, só para finalizar então, pessoal, o tratamento da esquizofrenia é você conseguir direcionar a pessoa para o autoconhecimento, para entender quem ela é, para trabalhar essa questão da autoestima, do amor e exercitar isso no dia a dia dela, para estabelecer raciocínios lineares que ela possa entender como ela pensa, como ela manifesta e o que vem dela e do campo externo. É fácil? Não, mas é um acompanhamento, tem que ter paciência e na maioria das vezes não resolve uma vida. Por isso que é tão danoso, tão cansativo, por isso que as pessoas elas passam por um processo de dor, de angústia com o enfermo, os parentes, os profissionais da área de saúde, eles têm essa dificuldade por causa disso. Porque não é uma doença que você resolve através de uma medicação só e que em alguns dias, alguns meses estará bem. É um acompanhamento que vira anos e anos ou a vida inteira da pessoa. Porque você tem que ter muita paciência, muito amor e entender que aquilo é uma outra forma de visão da vida, não como a que nós estamos acostumados a vivenciar, estabelecendo padrões, vivenciando padrões de pensamentos que sejam começo, meio e fim, se fazendo entender e entendendo o outro na sua amplitude, na sua forma de ser na sociedade. Então, quando nós nos reservamos a vivenciar somente isso que é considerado normal, padrão normal, aceito pela sociedade, nós teremos dificuldade de entender o que é uma pessoa com quadro de esquizofrenia. Por isso que não é fácil lidar com transtornos que estão diagnosticados da psiquiatria, na medicina. Porque você tem que passar além disso do que é convencional, além daquilo que você vivencia no dia a dia. E no dia a dia, nós mesmos já temos dificuldade de entender quem está ao nosso redor. É muito comum nós não querermos escutar o que o outro tem a dizer a nós, porque nós não aceitamos o outro da forma que é. É muito comum, eu já falei para vocês, às vezes eu estou atendendo um consultório e entra o paciente, o acompanhante, e eu converso, quando eu vou me dirigir ao paciente para escutar o paciente, o acompanhante ele entra na frente e não deixa o paciente falar. O que é isso? É não respeitar o outro no tempo dele, na forma dele. Então devemos ter essa percepção, esse respeito, esse amor ao próximo, na manifestação da individualidade de cada um. Quando nós pararmos para entendermos e vivenciarmos isso 24 horas por dia, entendendo a individualidade de cada um, respeitando o tempo de cada um, a forma de ser de cada um, compreenderemos de forma mais ampla o que são os processos de transtornos mentais, que a sociedade carrega até hoje como sendo uma doença. Se nós formos observar o padrão que é visto no plano físico, é uma doença porque nós somos muito imaturos e não conseguimos entender o outro de forma ampla. Nós apenas observamos o outro como uma classificação. E nós classificamos o quê? O que não tem vida, o que não tem importância para nós. Quando nós classificamos alguém por padrões, significa que eu não quero entender como funciona aquilo. Então, classificar uma pessoa com padrão de esquizofrenia fica mais fácil do que você parar, olhar nos olhos dessa pessoa e entender o que essa alma precisa. Qual a angústia, qual o sofrimento desta alma. Tá bom, pessoal? Obrigado pela participação de vocês, foi muito bom. Esse processo de esquizofrenia pode ser também acompanhado em terapia através do círculo da vida. Não desta forma amadurecida, consciente, porque a pessoa que tem esquizofrenia ela tem mais dificuldade. Mas o trabalho que eu faço no círculo da vida, já atendi pacientes com esquizofrenia, e a pessoa que tem esquizofrenia, que é atendida em psicoterapia sistêmica, ela ganha mais lucidez. Ela ganha mais discernimento de quem ela é. Digo que após uma consulta, após o tratamento, uma dinâmica de psicoterapia sistêmica, que é, seja constelação, seja ciclo da vida, seja qual for, esta alma, ela sai de forma mais leve, entendendo como ela funciona. Não digo que ela terá consciência plena dela mesma, porque é uma alma que traz a bagagem não só de uma vida, mas de várias vivências. E cabe a nós darmos a oportunidade a cada um de se permitir se conhecer, no tempo de cada um, sempre com amor.
Tá bom, pessoal? Um abração para vocês, boa noite, excelente semana. Tchau.